Nós temos recebido mensagens do mundo inteiro falando sobre essas visitas de Nossa Senhora. São visitas que curam, né? Então, isso é muito bom para nós. Como eu digo, às vezes eu brinco, Nossa Senhora está bombando. Nossa Senhora está fazendo tudo o que pode para trazer vocês para cá, nessa incontável fé em Deus. Isso é muito importante. Bom, vamos falar do Evangelho, né? Porque é importante trazer para vocês o que diz o Evangelho de hoje. Hoje nos conta uma história que às vezes dá dúvida. Que Jesus fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Primeiro, dá a impressão de que Jesus está fazendo uma malcriação com a mãe. E segundo, dá uma visão nítida que Jesus tinha irmãos. Por quê? Porque os fariseus falam com ele assim, olha, a tua mãe e os seus irmãos estão aí fora, querendo falar com você. Para quem entende um pinga-letra. Então, Jesus estava fazendo pouco caso da mãe e tinha irmãos. Esse é que a lógica nos fala. Isso que a lógica nos fala. Vamos dissertar. Jesus estava pregando o Evangelho, pregando uma boa nova. Boa nova quer dizer uma boa notícia, uma outra coisa diferente. Aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles sacerdotes da época, eles diziam ao povo para seguir o Torá, mas eles mesmos não seguiam, não. Obrigava todo mundo a fazer centenas e centenas de obrigações, mas eles mesmos não faziam. Jesus era contra isso. Que seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não vai fazer uma pessoa fazer uma coisa que você não vai fazer. Isso é um contra-testemunho. Os escribas e os fariseus estavam dando um contra-testemunho. Então, o nosso olhar não deve ficar prescutando a história, saber se Jesus está fazendo pouco caso da mãe e se tinha irmãos. Não é isso não, porque toda a outra história, toda a nossa vivência com a família do Cristo, sabemos muito bem que Jesus era filho único de Maria. E Jesus tinha um apreço muito grande pela mãe. O que queria dizer naquele momento? Naquele momento, os fariseus, os escribas, queriam dizer assim, olha, isso que você está se ensinando aí dentro, está te esperando lá fora, para você falar lá fora. Sai da sinagoga, vai falar lá fora. Vamos ver se as pessoas que estão lá fora, elas estão a teu lado ou não. Isso na verdade. O que eles queriam dizer, aquilo que você está ensinando aqui, está te esperando lá fora. Que é a tua mãe e os teus irmãos. Que é a tua mãe, que é o judaísmo, que Jesus era judeu. E os teus irmãos é isso, é toda aquela doutrina da Torá. É isso que Jesus entendeu muito bem o que ele estava dizendo, porque os escribas e os fariseus não estavam preocupados com a mãe de Jesus, nem irmãos não, talvez nem lá eles estivessem. Então Jesus sai com aquela, como sempre a gente, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele respondeu aos fariseus, aos escribas. Quem é minha mãe? Quer dizer, quem é a Torá? Quem é toda a religião judaica? Quem são meus irmãos? Que é isso que eu estou ensinando? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que seguem a vontade de Deus. Ele chamou a atenção dos escribas, dos fariseus. É isso que ele quis dizer. Ele não quis fazer faltar com respeito à mãe, nem faltar com respeito a irmãos que ele não tinha. Se Jesus tinha irmãos, era por parte de São José. Nós não sabemos, ninguém pode provar uma coisa dessa.
Às vezes a nossa lógica começa a procurar coisa, chifre na cabeça de cavalo, né? É tão bom a gente crer. É que eu sempre começo o texto aqui, estamos aqui porque cremos. A crença é uma coisa muito importante na vida da gente. Se nós começamos a duvidar, se nós começamos a procurar, nós não cremos. Quem procura, acha, né? Então vai achar um caminho de areia, onde às vezes os pés afundam e nós não sabemos aonde nós estamos pisando. É bom crer. Então, nessa passagem, Jesus estava querendo dizer assim, minha mãe, quer dizer, a Torá, toda aquela região judaica, e meus irmãos, isso que eu estou falando, é o que faz a vontade de Deus. E os escribas e os fariseus não estavam fazendo a vontade de Deus. Por quê? Impõe a comunidade uma série enorme de ensinamentos e eles mesmos não estavam fazendo nada. Gostavam de aparecer, gostavam de andar entre as pessoas com franjas, gostavam de ser notado. E Jesus não queria isso. Jesus, ele não condena o poder terreno. Ele condena o que a gente faz com esse poder terreno. Jesus não condena a riqueza, ele condena o que faz com essa riqueza. Jesus às vezes não condena o pecado, que Deus perdoa sempre, mas ele condena aquilo que se faz com o pecado. Aquilo que se faz com o pecado é maior do que o pecado que existe em você. Porque o teu pecado Deus perdoa, mas aquele pecado que você faz as pessoas acreditarem, a pecarem, aquele pecado, Deus perdoa, mas vai custar mais caro. Então, nós estamos nesse limiar daquele pedido de Deus. Creiam. Procure entender as coisas de Deus. Procure entender, Deus é muito simples, não tem problema nenhum. Não tem nada de coisas estrondosas, não. Tem não. Tudo de Deus é muito simples. Deus é para todo mundo. Deus é Deus do pobre, do rico, do poderoso, do vagabundo, do sem vergonha. Deus é Deus do presidiário, da adúltera, da mulher que já perdeu o rumo na vida, daquela mulher que já praticou o aborto. Deus é Deus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quer resposta mais sábia do que essa? Ele não estava fazendo pouco caso da mãe e nem estava preocupado se ele tinha irmãos e irmãos. Ele quer que a gente faça a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É que sejamos felizes, que a gente não faça os outros pecar, que a gente leve uma vida santa, boa, despreocupada, que sejamos ricos, mas podemos fazer as pessoas participar da nossa riqueza. É isso que Deus quer. Não tem problema nenhum. Então o evangelho de hoje é o evangelho da responsabilidade. Faça você, ou então não faça nada. Fica quieto. Não faça as pessoas participarem de uma coisa que você não tem. Ninguém dá o que não tem. Tá bom?